Você teria coragem de pegar numa cobra? O nosso convidado de hoje tem, assim, um carinho especial por animais e inclusive animais peçonhentos. Eu sempre falo assim que o conhecimento que a gente adquire na nossa vida, né? A gente não passar adiante, esse conhecimento ele se perde, né? Verdade. Então, se a gente não passar essa informação sobre animais peçonhentos, por que tem que preservar, o que eu posso fazer se acontecer um acidente com meu filho, porque eu já tinha cobra desde aquela época, eu trabalho com serpentes há mais de 10 anos, né? Ela na selva lá, para ela se defender, o que ela iria fazer? No caso, né, ela faz o bafo da jiboia. Vou colocar aqui que é mais fácil. Ela faz o bafo da jiboia, né, que é fazer... E a mordida, né, ela morde para se defender, ela morde e faz a constrição. O que é constrição? Igual a anaconda, sucuri? Sim. Morde e se enrola. Aham. E aí é um mito que todo mundo acha que quando ela faz essa constrição, que ela se enrola na presa, o pessoal acha que ela quebrou os ossos, mas não quebra o osso. Ela aperta tanto que a circulação sanguínea para. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Struzziati. Se você está nos vendo, estamos chegando até você, é porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E como de costume, sempre trazemos um convidado ou uma convidada que vai falar sobre sua trajetória de vida, sua profissão. E sempre nós dizemos, e eu vou repetir, vai te inspirar. Estamos iniciando o nosso quadro Vozes de Sabedoria. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você teria coragem de pegar numa cobra? O nosso convidado de hoje, ele tem, assim, um carinho especial por animais e inclusive animais peçonhentos. Então, vem conosco, vai se admirar. Mas eu vou falar para você um pouquinho quem é. Porque nós temos hoje a grata satisfação e uma honra de receber um convidado que dedica um conhecimento, o seu conhecimento e a preservação da natureza. O nosso convidado é biólogo, é médico veterinário, especialista em animais silvestres e animais peçonhentos. Vou repetir bastante isso aí para vocês. Ele é professor acadêmico na Faculdade Anhanguera de Dourados, coordenador de cursos profissionalizantes no IEGRAM e diretor, escute, e diretor do Instituto Conhecer para Preservar. Eu estou falando do nosso convidado, Dr. Bruno Moura Bezerra. E ele é uma referência quando o assunto é educação ambiental, manejo de animais e, escute, desperta fascínio, mas também desperta medo. Eu mesma estou assim na expectativa, porque quero dizer para você, ele trouxe as cobras que ele as chama de queridas. Você vai ver daqui a pouco. Então eu te convido, prepare-se para uma conversa que vai abrir os seus olhos, os nossos olhos, para a importância da ciência e da preservação e do respeito pela vida selvagem. Doutor Bruno, muito obrigado pelo seu sim, ocupado como você é, mas dispensar um tempo para estar aqui conosco no Hora Mais. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, né, esse convite.
Eu sempre falo assim que o conhecimento que a gente adquire na nossa vida, né? A gente não passar adiante, esse conhecimento ele se perde, né? Verdade. Então, se a gente não passar essa informação sobre animais peçonhentos, por que tem que preservar, o que eu posso fazer se acontecer um acidente com meu filho, ele se perde, né? E quantas vidas a gente pode salvar passando essas informações adiante, né? Sim. Quanto sentimento a gente muda passando essas informações, essas histórias, né? Então, acho que eu fico muito feliz pelo convite e muito grato. Doutor Bruno, todos os nossos convidados, sempre nós gostamos de dar um mimo. E o mimo está aí na sua frente, é essa caneca. Muito obrigado. Vai ser muito bem-vindo. Eu gosto de um café. Então tá certo. Professor, esse mimo é um oferecimento da Casa do Estudante. A Casa do Estudante tem materiais escolares, papelaria e também, se você quer comprar um presente, roupas, lá tem de tudo. Casa do Estudante, o mais novo parceiro aqui do Hora Mais com Lourdes Strosiati. Doutor Bruno, o senhor construiu uma carreira sólida, unindo biologia, veterinária e educação. Isso é muito lindo. Mas eu queria perguntar para o senhor, o que despertou esse interesse pelos animais silvestres e, em especial, os animais peçonhentos? Legal. Assim, desde criança eu sempre gostei de animais, né? Então, assim, antigamente a gente não tinha tanta informação quanto hoje, né? Mas, assim, eu ficava esperando toda sexta-feira para assistir o Globo Repórter, por exemplo. Olha! Né? Então, assim, eu sempre gostei, né? E aquilo me encantava. E eu falei assim, quero trabalhar com animais. Aí um dia minha mãe falou, quem trabalha com animais é biólogo. Se é isso que você quer? Porque minha mãe não é bióloga, minha mãe é laboratorista e meu pai, ele é eletricista automotivo, né? Sim. Então, eu falei, mãe, é isso que eu quero fazer. E aí, desde pequenininho, eu falei, vou fazer biologia. E se encantei por esse mundo, né? Fiz biologia, eu falei, agora é hora de dar um passo a mais. Fiz veterinária e foi assim. Nossa, então eu pergunto para o senhor, essa questão já de ser biólogo e depois mais a formação como médico veterinário, isso complementa o seu trabalho, as duas coisas, doutor? Sim, totalmente, né? Então, eu iniciei na carreira de biologia, comecei dando aula, né? Na verdade, inicialmente eu nem tinha interesse de dar aula, mas no decorrer da faculdade, a minha professora na época falou, Bruno, você fala muito bem. Então, assim, tenta ser professor que acho que vai dar bom. Aí eu fiz biologia, dei aula há muito tempo no ensino regular, né, de educação, na Secretaria de Educação do Estado, e eu falei, agora é o momento de dar um passo a mais. Aí fiz veterinária e assim complementam, né, porque existe hoje o veterinário de animais silvestres, né, e aí quando juntou as duas graduações mais a especialização, e aí foi para a área acadêmica. Eu falei, agora vou para a área acadêmica trabalhar com os adultos. Então, a tua professora lá no início, né, acertou, vai ser professor. Isso, e acabei ficando na área de educação. Na área mesmo, de educação. E esse carinho, né, pelos animais, né, desde criança, isso, os seus pais ficaram felizes quando você chegou, que nem agora, falando no pai e na mãe? Eles gostaram muito. A minha mãe, ela já é um pouco mais da área ambiental, porque ela é laboratorista, mas de semente e tal, então tem alguma relação com a natureza, né? O meu pai, ele sempre quis que eu fizesse administração de empresa, porque ele tinha uma oficina e queria que eu ajudasse. Trabalhei com ele 10 anos, mas cada vez que eu trabalhava com ele, eu falava, pai, não é isso que eu quero, não. Eu quero trabalhar mesmo com os animais, né, com a natureza. Eu falei, e aí, mas assim, os dois se orgulham muito da minha carreira, né? Minha família, hoje eu tenho 2 filhos e os meus filhos têm a mesma filosofia. Eles convivem com as cobras que eu tenho. Misericórdia, tartaruga. Hoje, eu tenho Isabela, minha filha tem 9 meses. Sim. Mas desde o primeiro mês de idade, ela tem foto com cobra ali. Então, assim... E a esposa, a mãe, como fica aí? Desde quando ela já se relacionou comigo, ela sabia que eu já tinha cobra desde aquela época. Eu trabalho com serpentes há mais de 10 anos, né? Sim. Então, ela se envolveu. Ela é enfermeira, né? Ela
trabalha na área da saúde, mas ela se envolve também, ela me ajuda a cuidar dos animais, ela entendeu que existe uma relação da saúde e a serpente também, né? Aí se nós vamos falar também, Isso. interessante. Ó, você que está nos acompanhando, logo mais o Dr. Bruno vai mostrar as cobras que ele trouxe, as queridas dele. Eu não sei se eu vou ficar perto, eu já estou meio assim, já falei para ele. Mas você vai ver. Doutor, e dentro desse período de professor, né, desafios, enfrentou muitos desafios até chegar aqui? Bastante, né? Então, Sim. como a gente vem de uma família baixa renda e teve toda uma dificuldade, né? Da gente buscar todo esse conhecimento, mas eu acho que o mais dificultoso, como é uma área muito específica, você não tem muitos especialistas na área, esse foi o grande desafio, você buscar conhecimento daquilo que tem pouco profissional na área, né? Sim. Então, assim, se me perguntar assim, você conhece outro professor ou outro biólogo que é especialista em serpente no Mato Grosso do Sul, eu não teria referência. Referência. Né? Então, tive que buscar experiências, conteúdos de fora mesmo, de São Paulo, Paraná, né, de fora, né, dos Estados Unidos, porque realmente é uma área muito restrita, então poucos profissionais na área, né? Então esse foi o grande desafio. Então o Hora Mais está muito feliz porque o senhor deu esse sim para nós, e você que está nos acompanhando vai fique muito conhecimento. Começando agora um pouquinho com o Dr. Bruno, ele já deu um spoiler, então você fica, além de ver, ele vai explicar várias coisas para você. O senhor é professor, né, atua, é biólogo, é médico veterinário. Eu pergunto para você, como o senhor enxerga a educação ambiental na formação dos cidadãos, dos jovens? Qual é a relevância disso, doutor? Então, a educação, ela é o ponto-chave, né? Então, e o nosso instituto, ele sempre leva os animais nas escolas. Então, assim, essa cobra que eu vou mostrar para vocês, tem uma cobra aqui que chama Chloe, que tem 2,70 m, e eu levo isso nas escolas. Meu Deus! Então, assim, e eu levo desde um CEIM, quanto uma escola ou universidade, assim por diante. E a educação, ela tem a relevância nessa atividade, porque a partir do momento que eu levo o animal lá, e a criança pega, toca, tira foto, eu mudo o sentimento dela. Aquele sentimento de que eu tenho que matar, ele muda para um sentimento de preservação, porque ele tocou no animal, ele sentiu, ele tirou foto e ele gostou daquele animal. Então, assim, quando eu levo nas escolas, tem vezes que eu recebo mensagem, assim, de pai e mãe no meu Instagram, falou, ó, meu filho agora quer ser cuidador de cobra. Olha aí. Na verdade, ele quer ser biólogo, só que ele não sabe dizer. Não sabe dizer essa frase aí né? ainda, então, a gente né? mudou todo um conceito histórico, né? Que a cobra é mal, que a cobra ela tem um simbolismo de mentira, né? De sonho ruim, de pecado. De coisas Exato. ruins. E aí a gente quebra esses paradigmas, né? Com essas atividades, que é a educação ambiental, mas na prática mesmo, né? Então, quando fala assim, Bruno, você vai trazer o bicho, é essencial que eu traga o bicho. Porque só falar, a gente vê na televisão, na foto, ele fica com muito medo, né? Isso, exatamente. E filmes também já teve, né, doutor, que só trouxe medo, na realidade, né, que a gente vê. Não lembro o nome de nenhum agora, mas Anaconda. Sim. Então, e quando tem esse trabalho, então vai mudando, né? Eu trabalho na prática mesmo da educação ambiental, você mudar o sentimento, porque assim, o ser humano, ele só preserva o quê? Ou aquilo que tem valor financeiro, ou aquilo que ele ama. Infelizmente é assim, né? Então assim, ou a gente mostra o valor econômico da serpente, né? E ela tem um valor econômico, mas a criança ela não entende o valor econômico. Então, o que eu trabalho? O valor sentimental. Né? Então, assim, você vai preservar porque você passou por uma experiência e você preserva aquilo porque você se apaixonou por aquilo. Né? Viu? Eu disse para você que essa história vai te inspirar e você vai conhecer. Agora há pouco eu estava falando uma história aqui para o professor, e eu vi do meu pai. Eu achava que era história, mas aqui contando, meu pai dizia que uma vez ele capinando, doutor, um milharal, e ele tocou numa cobra. E essa cobra
ela andava, não ficava rastejando. Ela levantava a cabeça e correu atrás dele. Falou que ele andou um pouco assim no carreador, né? Uhum. Saiu do milharal, foi pro carreador. E aí ele pegou a enxada e parou ela e matou. Existe uma cobra dessa mesmo, doutora? Desse jeito que ela anda com a Sim. cabeça erguida? Provavelmente é uma história verídica mesmo, né? É assim, o milharal, porque é referência onde tem milho, tem roedor. Então, se tem roedor, a cobra vai lá comer o roedor, né? E tem uma cobra hoje, que é a caninana. Sim. É uma cobra grande e ela enche o papo, ela mostra que ela é imponente. Só que ela não é peçonhenta. Olha, não é peçonhenta. Não é. Morreu. O meu pai exatamente. Aí, como ela não é peçonhenta, eu falo, tem que mostrar que eu sou brava, né? Ah, entendi. E ela ergue realmente o corpo, incha o papo. E é uma cobra que ela não fica quietinha. Quando você chega perto dela, ela dá vários botes e ela corre. A gente chama muito de cobra corredeira. Essa caninana, então provavelmente é uma história verídica mesmo. A gente falava, a gente sempre ficava pensando, hoje eu não tenho mais, meu pai falava, será que cobra levantou? Que a gente sempre imagina ela rastejando, Sim, né? Doutor, o Brasil é um dos países com maior diversidade de animais peçonhentos. E o doutor Bruno, que está aqui, graças a Deus, né? Nosso convite é especialista nesse tema. Então eu pergunto para o senhor, quais os mitos que as pessoas têm sobre os animais peçonhentos? Uma boa. Na verdade, são vários mitos, né? Sim. Mas o que sempre me perguntam mesmo é, por exemplo, realmente a cobra ela fica observando você para engolir, para ver se cabe, né? Isso é um dos mitos. A jiboia, essa que eu trouxe para você, é uma cobra que tem um mito que o pessoal fala o bafo da jiboia. Já ouvi falar isso, bafo da que jiboia? Fala que fica da cor dela. Isso, exatamente. E fica, agora olha a minha curiosidade. E não fica, é um mito, né? Então o que é o bafo da jiboia? Assim como o cachorro late, rosna, que fica bravo, a cobra quando ela fica brava, a jiboia, ela solta um bafo. Mas o que é o bafo? Ela joga o vento do pulmão dela, através da traqueia. E aí ela faz... Mas na verdade é só um vapor quente que é o da respiração dela. Então... a pessoa não vai ficar amarela, não tem veneno, né? Então, isso é um mito. Então, o bafo da jiboia é só um sinal que a cobra tá brava e provavelmente ela vai te morder. Então, ela tá tipo assim, sai de perto de mim. E é peçonhenta? E ela não é peçonhenta. Olha aí, gente, nós com medo da jiboia. E até mata, né? Você vê, você não sabe diferenciar, você vai matar. Tem mais algum mito sem ser da jiboia, doutor? Olha, tem outros mitos, né? Então... é que assim, as pessoas... tem mito também que fala assim que a cobra... não sei se já ouviu falar, mas que a cobra bebe leite. Não já ouviu falar alguma coisa assim? Sim, que fala que mama... Quando a mulher está no período puerperal, que está amamentando, né? Que ela vem pra mamar. Isso é verdade? Misericórdia, gente. Tem até desenho, assim, se você procurar na internet, você vê um desenho de uma cobra mamando dentro de uma vaca, assim, é um mito. Ou até de uma mulher também, né? Já Isso. vi que falava na época os pais que tinham que ter cuidado, né? Se a cobra vê. Caramba, doutor. Esse é mito, porque a cobra ela é carnívora, ela não toma leite de jeito nenhum. Então, assim, ela se alimenta de outros animais. Esse é um mito que ficou há muito tempo, né? As pessoas ainda me perguntam bastante. Mas, assim, se tratando de animal peçonhento, cobra, as pessoas falam assim, toda cobra que tem cabeça triangular e olho em fenda, que é igual de gato, seria uma cobra peçonhenta. Mas, na verdade, não. Essa não é uma classificação que a gente usa. Então, não use essa classificação. A minha orientação é mesmo assim. Encontrou uma cobra, não tente pegar ela. Isso. Não vá colocar a mão nela. Essas cobras que eu vou mostrar pra vocês são mansas, né? São minhas de estimação. Mas a minha orientação, assim, você encontrou uma cobra, aonde você encontrou? Encontrei lá na trilha. Eu fui pescar com meu pai, encontrei. Então ela tá na casa dela. Então você tem que, né, desviar dela e continuar o seu percurso. Nunca tente pegar ela na mão, porque você pode se acidentar, morder. Às vezes você tá a 1 hora do hospital, você pode perder um dedo por causa disso, um membro. Pode até ir a óbito, né? Sim. Então, assim, não pegue o animal, não tente classificar, porque essa forma de classificação é errônea, tá? Então, nem toda cobra que tem cabeça triangular, igual a jiboia, tem cabeça triangular, mas ela não é. E na hora do medo, doutor, a gente não vai saber se é quadrado, então, se é triangular. Não maneja o animal. Não vai conseguir, né? Ô, doutor, e
como que eu posso diferenciar, mais ou menos o senhor respondeu, o real medo exagerado em relação às serpentes, escorpiões e aranhas? Certo. Olha, as serpentes, boa parte delas, elas não são peçonhentas, né? Então, 90% das cobras, elas não são peçonhentas. Hoje a gente tem 4 grupos de animais peçonhentos, só que é a jararaca, né? Que é esse exemplar, por exemplo, é uma jararaca. Isso, olha. Você pode ver que ela tem o corpo dela aqui, ó, ela é toda em um V invertido, né? Isso aqui é uma E ela fica grande. Fica... no máximo, a jararaca vai atingir 1,35 m. Ah, já é grande, né? Aí nós temos a jararaca, a cascavel é fácil identificar porque ela tem um chocalho na cauda. Chegou nela, pela audição você consegue identificar que ela é peçonhenta, aquela, né? Sim. Chocalho. E a gente tem a coral, a maioria nem todas, mas a maioria das corais são coloridinhas, né? Sim. Tem vários anéis vermelho, amarelo, assim por diante. E a gente tem a pico de jaca, que é uma outra serpente grande, mas ela é mais Mata Atlântica, então não tem tanta incidência aqui. Então, assim, a gente não tem tantas serpentes peçonhentas, né? Na verdade, o medo exagerado, ele vem porque é histórico, né? Todo mundo tem muito medo. Muito medo. Fala, uma cobra, às vezes nem sabe se é peçonhenta ou não, e vai lá e mata. Então, o medo exagerado, ele vem mesmo, é histórico. O avô conta uma história, a mãe conta outra história, e aí vem seguindo essas histórias e acaba tendo o medo exagerado. Pra você ter ideia, a gente tem... Você fala assim, Bruno, eu preciso ter mais medo de cobra ou de escorpião? De escorpião, porque o escorpião mata muito mais pessoas do que cobra, se deixa com serpente, entendeu? Olha aí, então, até tá tendo agora uma propaganda, né, que tá tendo uma grande incidência de escorpiões e as aranhas. Como é, doutor, que a gente vai ver na casa? A gente viu aranha, ela vai morrer. Isso. Aranha, a maioria das aranhas, principalmente essas pequenininhas, das perninhas fininhas que ficam embaixo de telha ou da pia, elas não são peçonhentas. As caranguejeiras, que é as grandona, peludona, elas têm peçonha, mas essa peçonha, ela não vai mais doer na hora dela, né, picar a pessoa, do que realmente acontecer algum sintoma. Agora, o que a gente tem que ter medo mesmo? Só existe praticamente 2, são 3, mas de incidência é só 2 aranhas peçonhentas mesmo que nós temos. Então, a armadeira, que é uma aranha que ela vai se armar, ela vai erguer as patinhas e vai pular em você, essa imponente, mas a gente encontra muito em mata. É grande ou pequena, doutor? Vou falar com a mão, assim, fica mais fácil, mas a gente vai ter em média, assim, de uns 15 centímetros, mais ou menos, assim. Então, dá pra ver ela. E ela se arma, então ela larga as perninhas, assim, pra pular em você, as duas da frente, assim. Sim. Essa armadeira. A bundinha dela é meio avermelhada e tal. Então, mas só que a gente encontra essa armadeira muito na mata fechada, né? É difícil encontrar dentro de casa. Agora, o grande vilão das aranhas mesmo é a aranha marrom, que é uma aranha pequena aí de 3, 4 centímetros. Pequenininha, então. Pequena, só que ela é a que tem mais acidentes. Onde ela pica, vai doer, vai dar necrose, pode perder o dedo. Então, a aranha marrom fica no jardim, mas ela não é uma aranha que vai vir em você. Geralmente é quando ela é espremida. Às vezes você vai pegar alguma coisa e espreme ela. Pode estar dentro de casa, Pode estar dentro de casa. Às vezes você vai limpar aqui, espremeu ela, te picou. Entendeu? Então, geralmente é assim. E já tem o remédio, eu vou falar, é o remédio que a gente fala, a injeção, um antídoto específico para esses... Para todos esses animais, a gente tem um soro específico. Sim. Então, a gente tem um soro pro aracnídeo, né? Que é o soro das acidentes com aranha, né? A gente tem o soro para escorpião, específico para escorpião, e a gente tem o soro específico para as serpentes. Só que das serpentes, a gente precisa identificar qual serpente que picou você. E se eu não souber, que lá na hora do susto eu não vi, e daí, doutor, o que tem que fazer? Legal, isso é muito importante. Então, vou passar essa informação para você. Tô numa trilha, aconteceu um acidente comigo, fui picado por uma cobra. O que é importante? Todo mundo tem um celular hoje, né? Sim. Ou se você tiver com a pessoa que foi picada, faz um registro da cobra, tira uma foto da cobra, porque você levando no hospital e fala, foi essa cobra que mordeu. Aí a gente consegue identificar facilmente se foi uma jararaca, uma cascavel, uma coral, porque cada tipo de grupo de cobra, ele tem um soro específico para ele. Sim. Então, se você traz essa informação, você está salvando a vida da pessoa. Então, registrar ou trazer as características do animal vai ajudar. Por exemplo, Bruno, eu não consegui tirar foto, mas eu vi que ela tem um chocalho na cauda.
Já é uma Eu informação. sei que é uma cascavel, é uma informação muito importante. Sim. Ou assim, eu não consegui ver o animal, ele tava correndo, mas eu consegui ver que ele era coloridinho, o tamanho da... Todas as informações que você trazer para nós no acidente ali é importante, porque aí a gente consegue identificar e entrar com um tratamento específico por aquilo lá. Senão, a gente tem que ir pelos sintomas. Né? Isso que é a minha curiosidade. De repente a pessoa não viu, não sabe aí o que ela está sentindo. Aí que o veterinário, o médico especialista vai... Exatamente, aí vai por sintoma. Então, por exemplo, uma jararaca, quando ela pica, vai doer muito. Na própria mordida, a forma que ela morde, a gente consegue identificar também, né? Então, assim, os furinhos do dente, que a gente chama de dentição. Mas, por exemplo, uma jararaca vai ser dolorido a mordida, vai roxear e vai começar um processo de, a gente chama de peçonha proteolítica. O que significa isso? Significa que vai necrosar, o tecido vai começar a ficar preto, vai ter umas bolhas gigantescas. A gente sabe que é uma jararaca. Doutor, quanto tempo daí eu picado, seja lá de qualquer cobra, para eu pedir o socorro sem eu vir a óbito? Eu acho que isso aí todo mundo vai querer saber. Quanto tempo eu tenho? E o que eu posso fazer de imediato ali? Boa pergunta. Então, assim, para o óbito, aí vai depender muito do decorrer da pessoa, né? Mas, assim, para resgate de animais peçonhentos, a gente trabalha com 40 minutos. Misericórdia, é pouco tempo. A gente trabalha com 40 minutos. Não quer dizer que em 40 minutos a pessoa vai a óbito, mas para que essa peçonha não entre no organismo da pessoa assim e se espalhe tão rápido, a gente trabalha em 40 minutos. A gente tem grupos de pessoas que a gente chama assim que são pessoas que podem desenvolver, seria mais preocupante, por ser uma pessoa idosa, uma pessoa diabética, uma criança de menos de 2 anos. Então essas pessoas é um grupo de risco num acidente de peçonhento, né? Sim. Mas você falou assim, o que eu posso fazer na hora? O que eu posso fazer ali? Importantíssimo. É mais importante o que você não fazer do que fazer. Por quê? Olha aí, vamos prestar atenção nisso aí. Essa é interessante, doutor. Porque assim, muitas pessoas tentam sugar o veneno com a boca, chupa ali e acha que vai tirar. Ele vai engolir, será? Então, primeira coisa assim, as pessoas, vou chupar ali a ferida para tentar tirar o veneno. Isso não acontece, isso é mito, galera, não façam isso. Você vai gastar o tempo precioso da pessoa. Então, assim, é evitar fazer coisas errôneas. Não pode dar leite pra pessoa beber, você pode dar água, mas não pode dar... Água pode beber. Água pode dar, se hidratar a pessoa pode. Posso lavar? Pode lavar com água e sabão, tá? Pode lavar porque a gente consegue identificar certinho como foi a mordida, né? Se for o braço, eleva o braço da pessoa. Não faz torniquete. Isso que eu ia perguntar, que eu vejo falar que amarrar ali, não deve fazer. Não deve fazer torniquete. Se você faz torniquete, você aumenta a potencialidade de necrose. Então, assim, se for uma jararaca, a pessoa teria um tempo assim tipo, de 8 horas para dar uma necrose grande, você diminui esse tempo quando você faz a torniquete. Então, no torniquete não se faz. Você tem que deixar a pessoa calma. Se você tiver como uma maca ali, carregar a pessoa é melhor. Lógico que você não tem como, a pessoa vai andando normalmente. Mas buscar as informações assim da cobra que mordeu, não fazer torniquete, não dar leite para a pessoa, não dar bebida alcoólica, muita gente, né, jogar bebida alcoólica também no ferimento não vai ajudar, tá? Então, é tentar mesmo identificar aquela serpente, né, pelas características, tentar deixar a pessoa calma, porque às vezes, Lourdes, mesmo, às vezes acontece acidente, mesmo que seja um animal não peçonhento, a pessoa desmaia, porque é uma cobra que mordeu ela, né? Eu tenho certeza que eu ia fazer isso. Então, assim... Tem que deixar a pessoa calma e trazer realmente as informações da serpente para a gente fazer o tratamento correto. Né? Essa informação é muito importante. Mas torniquete não se faz, não amarra, busca o atendimento e fala, foi um acidente ofídico, ou fala, acidente foi mordido por cobra, foi em tal lugar, né? Eu não vi a cobra, mas você fala, não, foi em tal assentamento, ou seja, incidente da mordida de animais que tem lá. Doutor, e daí, nesse momento aí, o médico clínico já vai saber ou precisa de um médico veterinário para ajudar nessa observação, saber o que é? Como é que funciona mesmo na prática? Na prática, o próprio clínico ele consegue identificar. Hoje existe uma secretaria, né, que é um Citotex, se não me engano, o nome da secretaria, não tem, mas é uma secretaria especializada em intoxicação.
ela trabalha também com animal peçonhento. O médico, ele pode ligar na hora e falar, ó, se ele tiver dúvida, né, se ele não tiver essa especialidade, ele pode ligar na hora e falar, ó, foi picado, tá com essas características. Hoje, é importante também, tá, Lourdes? Na parte clínica, se você for acidentado, ainda mais em Dourados, a gente tá tendo acidente com um animal peçonhento, cobra, escorpião, aranha, você vai levar a pessoa acidentada no SUS. No SUS. Você vai levar no UPA ou no Hospital da Vida. É só os únicos hospitais que estão adaptados com um soro antiofídico para fazer o tratamento. Então, assim, tem convênio. Essa é uma informação muito, porque a gente vai direto no convênio. Exato. Achando que talvez ali vai estar... Mas assim, mesmo que você tenha um convênio, hoje, referência em Dourados, e 90% do Brasil, referência para qualquer acidente com animal peçonhento é no SUS. No Dourados é UPA e Hospital da Vida. Né? Você está gostando do nosso papo? Daqui a pouco o Dr. Bruno vai mostrar as queridinhas dele. Pensou nas meninas, esposa ou filhos, né? Não, eu estou falando de cobra. É cobra que ele vai mostrar, fique aí. E, doutor, existe assim um caso marcante na vida do senhor que o senhor foi manejar, ou um acidente com esses animais peçonhentos? Tem algum caso assim que o senhor lembra? Tem 2 casos, na verdade, galera. E assim, um caso aconteceu comigo e outro caso eu ajudei a solucionar, né? Então, um caso... meu filho, na época ele tinha... Hoje o Miguel, ele tem 7 anos, mas na época ele deveria ter uns 5 anos de idade. E ele tava deitado, né, num colchão, no chão, e aí eram umas 10 horas da noite. Ele acordou com muita dor, chorando, né, muita dor, e um choro diferente dele, né? Sim. Na época eu pensei que ele tava com cãibra, porque ele tava jogando bola a tarde inteira com os guris, eu pensei que era cãibra. Mas eu vi que a dor não era, aquele choro não era aquilo, né? E eu comecei a observar, falei, onde tá doendo? E ele mostrou, na ponta do dedo, ele foi picado por um escorpião. Aí tinha um furinho, e quando vocês observarem isso, quando acontecer com vocês, o furinho é muito pequenininho, é como se fosse uma picadinha de vacina, bem pequenininho, mas dói muito, a intensidade da dor no local é muito grande. E aí quando eu vi que falei, deve ser escorpião, eu já comecei a olhar na coberta, tava ali, e o escorpião ele não foge, ele fica ali por perto. Olha, ele é atrevido, então. Ele não tem uma distância, se ele picou, pode saber que ele tá por ali por perto. E quando ele pica, é para se defender ou é porque ele quer injetar ali mesmo um veneno, doutor? É se defender. Então, geralmente, a gente macera ele. No caso do meu filho, tava na coberta, ele provavelmente deitou em cima, né? Ou colocou o pé. E aí ele... Porque o escorpião não tem por que ele querer ir pra cima de um ser humano, que ele sabe que ele vai perder essa briga, né? Uhum. E aí acontece isso. Nesse caso, me marcou porque, assim, ao mesmo tempo que eu ajudava as informações com a pessoa, mas comigo nunca tinha acontecido, né? Nossa. E aí inverteu o papel. Inverteu o papel. Né? Porque aí eu fiquei no papel de pai preocupado, até porque, como a gente estuda demais, a gente sabe o que a dimensão daquilo lá, exatamente. Então, aí levei realmente diretamente no UPA, né? Eu trouxe todas as informações, foi um escorpião amarelo, meu filho tem tantos anos de idade e tal. Só que no momento eu já observei que o inchaço começou a ter o edema começou a diminuir. Então, assim, ele não se prolongou, né? Entendi. Mas eu fiquei, mesmo eu sendo especialista, porque é nosso filho, né? A gente fica receoso mesmo. Então me marcou bastante. Mas ele foi bem atendido, né? Não precisou nem todo acidente a gente usa soro, porque às vezes o próprio organismo consegue eliminar a peçonha. E nesse caso do filho do senhor, precisou ou não? Não precisou. Então, nesse caso, em muitos dos casos, a gente entra com um analgésico, né, um anti-inflamatório, e aí o próprio organismo consegue eliminar a peçonha. Então, nesse caso, não precisou. Doutor, já fiquei pensando aqui se fosse meu filho. Eu acho que eu já ia querer, não, vai pôr soro, sim. E daí, se vamos supor que não precise, mas aplique o soro, dá algum problema ou não? Não tem problema nenhum. É importante que esse profissional da saúde, ele seja bem capacitado na área, né? Porque tem dosagem? Tem dosagem, tem avaliação clínica, porque o quadro ele pode evoluir muito rápido. A gente teve um caso, acho que vocês viram, acho que o nome do menino Bernardo. Ele foi a óbito, acho que uns 2 meses atrás. É um menino de 3 anos. Ele foi picado por escorpião e o quadro dele evoluiu muito rápido, né? Ele teve vômito. Então, nesse quadro, a gente teria que entrar com soroterapia. Por quê?
porque é um quadro de evolução. Então, o profissional da saúde, ele precisa saber isso aí, é importante. Fala aí, doutor, explica, vai que está nos seguindo. Existe um protocolo, então, por exemplo, eu mesmo dou muita palestra para enfermeiro, para médico, né, explicando todo o protocolo, como identificar. Então, é importante o profissional da saúde usar esse protocolo com acidente de animais peçonhentos, porque pode evoluir muito rápido. E se evolui muito rápido, infelizmente o menino foi a óbito, esse menino, Esse né, de 3 anos. Ô, doutor, é aqui uma curiosidade mesmo. No caso, se o profissional não tem esse conhecimento e ali é melhor aplicar ou não aplicar O soro? o soro? Então, ele tem que avaliar, ele precisa ligar nesse departamento. Mas, na via das dúvidas, ele pode fazer um tratamento leve, porque a gente chama de ampolas. Sim. Então pra você ter ideia, cada caso é diferente. Sim. Tem casos que a gente não usa nenhum tipo de soro, tem casos que a gente vai usar 20 ampolas, e tem caso, por exemplo, que evoluiu tanto. Teve um bombeiro recentemente foi picado por uma aranha marrom, que ele teve que usar 60 ampolas. Ficou 2 meses e quase perdeu o braço, porque começou a necrose. Por causa da aranha. Por causa da aranha. Misericórdia. Então, cada caso ele tem que ser avaliado de forma individual. A gente precisa identificar qual animal que mordeu, né? Se envolveu no acidente, mas ele precisa ser avaliado de forma individual. Se está evoluindo ou não, quem é, se é uma criança. Então, cada caso é necessário a avaliação de forma individual, porque cada organismo vai reagir de uma forma diferente, né? Sim. Se você está gostando da aula, gente, isso aqui é uma aula que serve para mim, para você. E nós, então, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Móveis Plaza, tudo para o seu lar, R1 Modas, Farmácia Econômica Popular, Farmácia Santo Antônio, também, Ideal Materiais para Construção, e o mais novo parceiro, Casa do Estudante. Então, dê um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E eu vou falar, daqui a pouco as queridinhas do Dr. Bruno vão estar aqui. O meu diretor, o Maica, a Glaucia, tem uma estudante aqui também de veterinário, o estúdio que está cheio. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí, você vai gostar também. Você tem medo? Mas eu acho que a medida vai te tranquilizando que nós estamos conversando. Doutor, o senhor tem algo muito lindo, que é o Instituto Conhecer para Preservar. É um projeto que une ciência e sociedade em prol da conservação. Mas eu quero ouvir do senhor, qual é a missão central do seu instituto? Certo. O nosso instituto, ele tem uma missão, né, de mudar sentimentos, né? Então, assim... Opa, bonito. Mudar sentimentos. Então, aquele sentimento que foi criado historicamente, que eu preciso matar a cobra, que eu preciso matar um determinado animal, a gente tenta mudar isso aí. A gente fala muito de consciência ambiental, né? Mas sim, de que forma que a pessoa vai ser consciente? Só porque eu falo que ela não precisa matar a cobra? Né? Então eu preciso trazer algo prático para ele. Por exemplo, se eu perguntar para você, o que é isso aqui? O que você me responderia? Aí eu falo uma cobra. Uma cobra. E aí eu preciso mostrar para um adulto que isso aqui, ele é uma cobra peçonhenta, mas isso aqui é ciência. Isso aqui dentro, esse animal, ele é peçonhento. Ele pode levar uma pessoa a óbito? Ele pode levar uma pessoa a óbito. Mas a peçonha desse animal, ele tem enzimas que pode salvar várias pessoas de várias doenças. Então, por exemplo, eu tive o caso, meu tio, ele faleceu de câncer, né? E você, acho que você teve uma história Sim, parecida. Recentemente, agora em novembro, eu descobri um câncer no útero. E eu fiz uma cirurgia, ainda estou no processo de tratamento. Não precisei fazer quimioterapia, nem radioterapia, mas braquiterapia. Legal. Sabe? Então, o senhor falou que pode ajudar nisso aí? Pode. Então, assim, o que o ser humano tem que entender? Que isso aqui tem valor econômico, né? O adulto trabalha a parte de importância econômica. A peçonha da cobra hoje, ele tem valor econômico, né? Olha. A indústria farmacêutica corre atrás disso aqui. Pra você ter ideia, a peçonha de uma cobra coral, ela é mais cara do que o ouro. Então, o valor econômico gigantesco. Olha aí, gente, você
matando. Você está matando uma coisa que vale mais do que ouro, então não. E daí tem que fazer o quê, doutor? Levar para onde? Ah, agora eu tenho certeza que você ficou interessado. São laboratórios, você tem que montar um laboratório específico para isso, né? Uhum. Mas, então a gente tem que entender que isso aqui é ciência, aqui essa serpente, ela tem um valor econômico, valor de pesquisa. Para você ter ideia, por que eu falei do câncer? Porque esse aqui é uma jararaca, mas na cascavel, recentemente tiraram enzimas que ela mata células tumorais. Então, às Nossa. vezes, a cascavel que você está matando hoje, pode ser a cascavel que vai salvar um tio seu, um pai seu, Ou a que teve própria câncer. pessoa. Ou a própria pessoa que... Porque assim, o câncer a gente sabe que é uma doença muito dolorosa para a Sim. família. Então, agora você imagina, dentro de um animal desse aqui, tá a solução de vários problemas nossos. Então a gente tem que entender isso. Quando fala assim, a Amazônia ela tem um valor. Mas não é só porque os animais estão lá dentro, é porque tem muito bicho que tem lá dentro, que tem muita substância, tem muita planta. Então é esse valor econômico. Muitas respostas que a sociedade busca há muito tempo tá na natureza. Só que aí vai do ser humano entender que a gente precisa preservar e pesquisar isso aí. A gente precisa do animal para pesquisar, né? Doutor, estou encantada com o senhor. Porque você, eu acredito também, porque eu nunca tinha, com a idade que eu já estou, não vou falar para vocês não, mas com a idade que eu estou, nunca tinha ouvido isso. É isso. Ouvido falar. Então, o senhor traz essa informação ali, porque a gente viu o animal, já quer matar. Doutor, como a preservação da fauna silvestre se conecta com a saúde humana, o senhor acabou de falar um pouco, e o equilíbrio, como que o senhor pode falar assim para nós leigos entendermos? Como que é essa conexão? Antes do senhor falar, eu estou assim, até emocionada de saber que de repente eu até tomei um remédio que veio da cobra. Exato. E eu doido para matar. Hoje a ciência ela tá diretamente ligada, né, com a fauna. Muitos medicamentos eles vêm diretamente de animais. Então, por exemplo, o captopril é um medicamento de hipertensão arterial, ele é feito de peçonha de cobra. Nossa, eu já conheço, eu não tomo, mas tem parente que toma esse remédio aí. Ele vem da peçonha da cobra. Hoje tem pesquisa, igual eu falei, de enzimas de peçonha de serpente que mata células tumorais. Leishmaniose também é uma doença que hoje tem pesquisas que mostram que a enzima da cobra ela mata esse protozoário. Então, assim, a ciência está inteiramente ligada. O soro antiofídico mesmo, que a gente acabou de falar, Sim. que é o soro para salvar as pessoas quando forem picadas, é feito da própria animal. Olha aí, gente, matando um remédio. Imagina você foi mordido por uma jararaca, mas a peçonha da jararaca vai te salvar. Lógico que a gente faz um processo laboratorial, mas é a própria peçonha da mesma cobra, né? A gente usa a peçonha, a gente usa o cavalo para extrair o sangue do cavalo para fazer a peçonha, o soro antiofídico, que é o que vai salvar a pessoa. Então a gente precisa do animal para salvar a pessoa. Doutor, é muito ensinamento. Eu sei que você está gostando. E eu acredito que nós vamos mudar. Eu já estou mudando, né? O sentimento, igual o senhor falou, que o seu instituto é mudar o sentimento. Eu acredito que todos vai assim mudando também. Como que é importante? E eu vejo assim, olhando para o senhor é educador, né? E tem esse instituto e o senhor vai nas unidades onde convidam. Quando o senhor vai para as unidades, as pessoas têm um valor econômico para pagar para o senhor, ou o senhor vai assim? Como que funciona? É até bom para se alguém quiser convidar o senhor. Legal, obrigado. O Instituto hoje ele não é patrocinado, né? Então a gente não tem patrocínio, a gente é só um instituto, né, com o CNPJ, mas então assim, quando ao convite das instituições, a gente passa um valor de custo para levar os animais, né? Sim. Então cada instituição paga o custo do transporte, né, de toda a atividade. Como hoje não é patrocinado e não tem, a gente não tem ainda um custeamento do governo, assim por diante, a gente leva nas escolas, mas as escolas acabam pagando, ou a empresa paga o trabalho, certo. A atividade. Olha aí, se você tem empresários, diretores de escola, e tem interesse, é um instituto Conhecer para Preservar, Dr. Bruno.
Você pode estar levando e esclarecendo e despertando, né, alunos, né, que queira fazer ser um biólogo ou então um médico Isso. veterinário. Doutor, que futuro o senhor imagina em relação aos animais, a silvestre, a sociedade e, de um modo assim especial, os animais peçonhentos? Como o senhor vê? Olha, eu vejo um futuro com bastante pesquisa, com bastante soluções de problemas, que em algum momento eu acho que o ser humano, cada vez mais, ele vai entender que ele precisa da natureza, né? Então, assim, a gente vai conseguir solucionar problemas, né? A gente vai conseguir descobrir curas de doenças e tudo isso aí, ele vai vir da natureza, de alguma forma, talvez de algum animal específico, às vezes até observando o comportamento de um animal e a gente consegue transformar aquilo em algum medicamento, né? Então, e falando hoje numa comunidade, numa sociedade extremamente tecnológica, né? Eu acho que a vida orgânica ela vai ter que ser prevalecida em algum momento. Então, assim, Sim. você vai precisar ir para a natureza, você vai precisar de ter momentos, né? De você recarregar sua energia em lugares onde tem um ambiente com fauna, com flora. Então, eu acredito que o ser humano vai ter um estalo em algum momento que fala, isso aqui tá tão tecnológico, eu preciso preservar o que não é sintético, eu preciso preservar o que é orgânico, né? Eu Sim. vou precisar, e aí eu acho que é o momento que o ser humano vai entender que não é preservar, é conservar e é pesquisar. Nossa, muito lindo. E agora, como dito, desde o começo do nosso bate-papo, eu e você, nós vamos conhecer as queridinhas do professor. Tá com medo? Não, tá aqui. Não precisa ficar, não. Depois dessa explicação, você vai ver como elas são. Ai, professor, não sei se eu digo linda. Mas nós vamos ver junto aí, tá? Vamos ver as queridinhas. Vou mostrar pra vocês, então, as nossas queridas, tá? Trouxe duas serpentes. Vou começar com a pequena aqui, que é mais Querida, fácil. professor, tomara que eu acho que seja querida. Vou mostrar a pequena, porque é mais fácil aqui, né? Olha, gente, eu tô ansiosa, não vou falar a verdade, não. Misericórdia, doutor. Ó, essa cobrinha aqui é uma cobrinha que a gente leva nas escolas também, é uma cobrinha pequenininha, né? Deve ter aí 1 metro e alguma coisinha. É uma cobra que a gente chama de core snake, é uma cobra americana. Ela é dos Estados Unidos, ela é exótica, não é daqui. Aham. É uma cobrinha... ó, ela não cresce mais Doutor, que quer isso. dizer que desde pequeno o senhor gostava dos animais e partiu para isso aí? Aí parti pra cobra. Aí tive Nossa, uma cobra já há 10 anos atrás, aí a partir daí eu comecei a criar essas. não é peçonhento. Não, não é peçonhenta. Eu vou colocar a pontinha. Não, não quero. Quer passar a volta? Eu só aqui, doutor, só para sentir. Ela é gelada? Ela é gelada porque, no caso, Ela quando é tá gelada. frio, né? Ah. Ela acaba... não consegue se aquecer sozinha. Ela é bonita, assim, parece o cinto, né? Misericórdia, Parece mas um- é bom ela ir pro lado do papai aí. Ó, então essa aqui é uma da menorzinha, né? Uma cobra Sim. core snake que a gente chama. Mas ela é mansinha, ela não morde, não. Não. As crianças que, quando levam nas escolas, as crianças colocam no pescoço, tira foto. Tem aqui no Brasil alguma cobra que se assemelha a ela, a cor, a coloração? Cor. Nós temos a cobra coral, que algumas cobras corais, elas não são, são bem coloridas, né? Pode assemelhar um pouco. Mas ainda que essa lista, ela é assim, né? Não é anelada, né? Mas a gente tem a caninana, que é uma cobra coloridinha também, mas não idêntica a esse padrão. Esse padrão mesmo é exótico, É exótica. é de outro país. Essa aí é sua queridinha. Quantas queridinhas o senhor tem lá, Nós assim? temos seis serpentes. Misericórdia. Isso aqui é... Mas eu já estou olhando com os olhos, mas só de saber que tem remédio que cura até os tumores, cura câncer, né? Dentro da pesquisa, eu vejo a importância do animal. Essa aqui, a gente chama ela de Penélope. Penélope, eu tô com medo de você aí. As cobras são surdas, tá, galera? Toda cobra é surda. É surda? Olha, duas características legais. A cobra é surda e ela não fecha o olho, ela não tem pálpebra. Ela não fecha. Ela dorme de olho aberto. Olha aí, se quiser dormir com olho aberto, tá o exemplo da cobra. Essa aqui é a pequenininha. E elas
por exemplo, essa cobra que o senhor está mostrando aqui e a outra que o senhor vai mostrar, elas convivem, pode conviver ou não? Elas podem conviver em momentos de interação, por exemplo, em palestra. Se eu colocar outra aqui também, não tem problema. Mas elas não podem viver no mesmo terrário, Por quê? Tá. A cobra, mesmo que seja da mesma espécie, a maior come a menor. Quando faltar recurso ali em algum momento, elas vão, uma come a outra. Doutor, uma curiosidade, né? Elas se movem assim, que elas caminham. Eu não perguntei. O acasalamento normal? Como que é? Tá. Aqui, ó. Então, assim, as cobras, tem espécie que bota ovo, no caso essa aqui bota ovo. Aham. Ó. Aqui, ó, tá vendo que tem como se fosse uma escama diferente aqui, ó. Aham. Aqui a gente chama de cloaca. Isso aqui é uma fêmea, mas se ela fosse o macho, daqui que ia sair o pênis dela, que aí é 2 pênis, é em forma de V. Olha, Aí elas se enrolam, né? Coloca o pênis dentro da cloaca da fêmea. Mas a cloaca, então, é um lugar que vai sair o pênis, ela vai receber o pênis por fêmea, vai sair xixi, vai sair cocô, pra tudo. gente, Multifuncional. eu falei para vocês, é muita aula. A Glaucia que está fazendo veterinário deve estar amando, né? Vamos ver a outra Vamos ver a queridinha, doutor? Meu Deus do céu, nunca imaginei na minha vida que eu ia colocar a mão em uma cobra. A outra já é um pouquinho maior. Fica de pé. Essa outra já é uma cobra brasileira, tá? Ela é uma jiboia. Essa jiboia a gente chama de Chloe. É uma cobra de em média de 18 quilos e 2,70 m. Chloe é o nome que você deu ou é o nome científico? Não, o nome que eu dei mesmo, de carinho. É a das Kardashian? Escolheu, tem a Chloe Kardashian? Essa aqui, ela é Misericórdia. jiboia. A espécie dela é uma BCC. Eu ainda não quero colocar. Caramba, eu não tenho coragem ainda. Doutor do céu, é muito. Eu não tenho. Aí, mas essa aqui? Uhum. Só essa. Sim. Olha, o Chloe, você tem o nome da Kardashian lá, das mulheres famosas. Chloe, olha lá pro papai. Mais embaixo? Tá ligado. Aí, Glaucia, ela foi do seu lado. Doutor, ela te reconhece? Reconhece. Então, assim, os répteis, no geral, as cobras, principalmente quando você cria ela não vai ter carinho. Eles não têm afetividade igual cachorro. Você chega em casa, que eu vou ficar barrando, né? Cobra não faz isso. Mas ela te reconhece, porque você é a pessoa que sempre tá dando alimento para ela, é a pessoa que tá ali por perto. Então, por exemplo, se eu colocar ela no seu pescoço, por exemplo, ela sempre vai buscar vir mais para mim, porque ela se sente mais confortável comigo. Certo. Mas ela não tem afetividade, assim. Ela não é um animal que precisa de carinho, não é um animal que você tem que ficar. Se você deixar ela no terrário um mês e for viajar e depois voltar, para ela tanto faz. Ô, doutor, e ela na selva lá, para ela se defender, o que ela iria fazer? No caso, né, ela faz o bafo da jiboia. Vou colocar aqui que é mais fácil. Ela faz o bafo da jiboia, né, que é fazer... E a mordida, né, ela morde para se defender, ela morde e faz a constrição. O que é constrição? Igual a anaconda, sucuri? Sim. Morde e se enrola. Uhum. E aí é um mito que todo mundo acha que quando ela faz essa constrição, que ela se enrola na presa, eu só acho que ela quebrou os ossos, mas não quebra o osso. Ela aperta tanto que a circulação sanguínea para. Aí a presa morre por falta de circulação. Doutor, eu ainda com medo, fica pra lá, Chloe. Eu vou só, curiosidade, encostar mais junto com você. Tá. Ô, gente, olha aqui. Eu vou colocar o meu dedinho aqui, porque ela conhece o cheiro dele, então... Ô, Chloe, ela tá vendo a minha voz, ela é surda. Ela é surda. É gelada também. Gelada. Olha aqui, gente. O Chloe, ó,
Muito obrigada por você ter vindo aqui com o seu dono, porque eu tô morrendo de medo de você. Mas não, gente, agora eu entendi. Lógico, se eu ver ela na selva, eu vou correr. Mas aqui está. Doutor, que alegria de ver mais uma vez, saber o cuidado que o senhor tem, né, com a natureza. Ô, Chloe, fica quietinha, eu vou voltar pro meu cantinho. Doutor, nossas redes, com certeza, como diz o jovem, está bombando. Que conselho o senhor daria para um jovem ou um adulto que queira seguir nessa linha de natureza? Ou para ser um biólogo, ou para ser um médico veterinário? Que conselho o senhor daria? Por onde começar? Estudando, né, gente? Estudo, ele é o principal foco, né? Então, o conhecimento que você vai adquirir, você não vai perder, né? Então, pesquise. É uma área, eu quero ser biólogo, mas eu quero trabalhar com cobra. Então, faça um network. Conheça pessoas que trabalham nesse ramo. Converse, pegue dicas, faça estágio, igual nosso instituto também tem espaço para estágio, né? Olha que lindo. A gente tem 5, 6 acadêmicos que faz estágio conosco. Então faça estágio, vê se é isso mesmo que você quer. Mas busque o conhecimento. Hoje é muito fácil ter o conhecimento em mãos. Verdade. Então, assim que eu falo para essa nova geração, eu falo assim, cara, vocês têm que ser melhor que a gente. Porque eu estudava na Barça lá. É verdade. Usavam uma internet de escada. Eles nem sabem o que é a Barça. Entendeu? Os meninos que estão aqui sabem o que é a Barça? Um sabe, 2 não sabem. Então, era uma enciclopédia, que era um dicionário que era raríssimo e cara, né? Cara, você comprava um monte de livro, pesadíssimo, né? Então, assim, eu falo, cara, vocês têm IA, vocês têm Google, vocês precisam ser melhor que nós. Porque nós começamos lá do zero, né? Tinha que abrir um livro enorme para estudar. Ali, pesquisar. Então, você tem o conhecimento na mão, eu falo para meus alunos acadêmicos, então você tem que ser 10 vezes melhor que eu. Não tem que ficar fazendo o 7 Six, né? Para com isso, né? Vamos buscar evoluir, vamos né? evoluir, exatamente. Você tem o mundo na sua mão aí. Né? Então, acho que eu até inverti, é 6, 7, né? 6, 7, para com isso, segue aqui. É isso mesmo. Mas, doutor, olha, foi bom estar com o senhor. Maravilhoso, eu não tenho palavras para agradecer o que o senhor nos passou aqui hoje. Então, do fundo do coração, eu e minha equipe, né, ali agradece, e o senhor tem os nossos microfones, nossa rede, para falar o que vem no seu coração, como trabalho com sentimento, expressa seu sentimento aos nossos seguidores. Legal, muito obrigado por estar aqui. E a mensagem que eu deixo é que quando o ser humano ele entender que precisa respeitar a natureza, ele vai salvar a próxima geração. Então é importantíssimo respeitar para salvar, mas não salvar a natureza, porque se o ser humano for extinto, a natureza continua, ela se reestrutura, certo? Então nós precisamos entender que nós precisamos respeitar, preservar e conhecer. Então, respeitando, você salva a nova geração. Doutor Bruno, muito obrigado. Você que nos seguiu até agora, eu penso que depois dessa conversa, fica muito claro para mim e para você que conhecer é o primeiro passo para preservar. Dr. Bruno Moura Bezerra nos mostrou que os animais peçonhentos não são vilões, mas peças fundamentais para o equilíbrio da natureza. Eu aprendi isso hoje, eu acredito que você também. O medo se transforma em respeito quando há informação, e a preservação se torna possível quando há consciência. Que esse nosso bate-papo, essa aula que nós tivemos, possa te inspirar cada vez mais. E que eu e você, nós possamos olhar a biodiversidade com mais curiosidade, com mais responsabilidade, com mais pesquisa, com muito sentimento, como o doutor nos falou, e admiração. Porque, como disse o professor, preservar é garantir vida e conhecer é o caminho.
Então, eu quero agradecer ao Móveis Plaza, os nossos patrocinadores, por estar nessa missão conosco. Você já viu aí as queridinhas do professor? Continua com medo ou não? Eu já estou assim, mais corajosinho um pouco. Eu penso que você também. Eu te agradeço e até o próximo episódio. O Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia Marketing Indoor. Farmácia Santo Antônio. Tudo o que você precisa tem aqui.